A teoria atômica originou-se como um conceito filosófico na antiga Índia e Grécia. A palavra átomo vem da antiga palavra grega átomos, que significa indivisível. De acordo com o atomismo, a matéria consiste em partículas discretas. No entanto, a teoria foi uma das muitas explicações para a matéria e não foi baseada em dados empíricos. Vamos de história antiga. Gaius Memmius não era um homem muito bom. Depois de ser acusado de fraude eleitoral em Roma, retirou-se para Atenas por volta de 54 a.C., onde escreveu poemas eróticos. Ao chegar, comprou um terreno no qual planejava construir uma casa. Segundo Cícero, o terreno continha as ruínas da escola fundada pelo filósofo Epicuro, que Memmius pretendia nivelar para dar espaço à sua nova vila. Na época, Atenas estava longe de ser o centro filosófico que havia sido nos séculos anteriores. Em 88 a.C., o general romano Sulla esmagou uma revolta na Grécia e fechou as escolas filosóficas por suspeita de sedição política. Ainda assim, dentro de algumas décadas, os filósofos estavam começando a retornar, e romanos ricos como Cícero enviariam seus filhos à Grécia para adquirir educação. É bem possível que o empreendimento imobiliário de Memmius tenha dado ocasião para a composição de um dos poemas mais famosos da antiguidade, Na Natureza das Coisas, de Lucrécio. Os epicuristas, entre eles Lucrécio, ficaram indignados com o fato de o local da escola de seu fundador ser transformado em uma casa de repouso para um poeta erótico amador. O poema de Lucrécio, dedicado a Memmius, foi uma tentativa de convencer o rude romano de que estava destruindo um local importante. Para certificar-se de que Memmius o entendia, Lucrécio escreveu em latim, em vez de grego. O poema expõe a visão do mundo segundo Epicuro, que pensava que tudo era feito de um número infinito de minúsculas partículas chamadas átomos. No entanto, expressar as doutrinas de um sistema filosófico sutil em latim não foi tarefa fácil. Lucrécio descobriu que as palavras para muitos conceitos simplesmente não existiam e nem sempre estava interessado em simplesmente transliterar termos gregos para o latim. Em particular, embora Na Natureza das Coisas seja celebrado por sua defesa do atomismo, o poema nunca usa a palavra átomo. Em grego, áton significa não cortável, porque um átomo é definido como algo que não pode ser dividido em nenhum corpo menor. Rejeitando essa etimologia, Lucrécio usou palavras latinas nativas, que significam literalmente sementes, corpos e primeiros começos. Nos últimos anos, Lucrécio tem sido tema de livros best-sellers como A Guinada, de Stephen Greenblatt, vencedor do Prêmio Pulitzer 2011, e A Evolução de Tudo, 2015, de Matt Ridley. Ambos os autores, sem dúvida, admiram Lucrécio. Ridley o trata como um protocientista cuja rejeição da superstição e dos milagres é um exemplo que faríamos bem em seguir. Greenblatt acredita a redescoberta do poema de Lucrécio no século XV ao início do Renascimento. Embora tanto Greenblatt quanto Ridley tenham certamente feito uma leitura atenta de Na Natureza das Coisas, nenhum deles nota coisa mais surpreendente sobre a cosmologia que o poema defende. Seu autor pensava que a Terra era plana. Isso é tão incongruente com a visão de Lucrécio como um escritor antigo que antecipou alguns elementos essenciais da ciência moderna, que isso tem sido amplamente esquecido. Na verdade, você pode ler um livro de referência padrão, como The Cambridge Companion to Lucretius, de capa a capa e não saber disso. É certo que Lucrécio nunca afirma explicitamente que a Terra é plana.
Você precisa entender o contexto de suas ideias para perceber que ele acredita nisso. Uma vez que o fundamento da filosofia natural epicurista é que tudo é feito de minúsculas partículas caindo dentro de um vazio sem limites, isso significa que não há começo ou fim no espaço ou no tempo, nem nada além do mundo material. No final do livro 1 de Na Natureza das Coisas, encontramos Lucrécio defendendo sua afirmação de que o universo é infinito. Ele apresenta o esplêndido argumento de que, se tivesse um limite, todos os átomos em queda se acumulariam no fundo. A partir disso, fica claro que Lucrécio respeitava a ideia intuitiva de que existem direções absolutas de para cima e para baixo. Por si só, isso torna uma Terra globular inviável, porque, a menos que estejamos empoleirados no topo, escorregaríamos pelos lados. Lucrécio explica, então, que é um erro pensar que a Terra está no centro do universo porque, como o universo é infinito, não pode ter um centro. Ele está argumentando contra as ideias encontradas nas palestras de Aristóteles sobre os céus, que contém os primeiros argumentos detalhados para uma Terra esférica. Escrita em meados dos anos 300 a.C., Aristóteles disse que a Terra fica no centro do universo, para onde toda a matéria pesada viaja naturalmente. Assim, para Aristóteles, cair para baixo significa mover-se em direção ao centro da Terra, enquanto para Lucrécio significa derivar em uma direção linear arbitrária. Ele ridiculariza a ideia de que qualquer coisa possa estar do outro lado de uma Terra globular porque cairia na vastidão do espaço. Ele não apenas rejeitou uma Terra esférica, ele pensou que era uma loucura. De certa forma, ele estava certo sobre isso. Embora condenemos o pensamento da Terra plana como um exemplo de ignorância tola, uma Terra esférica é realmente contra-intuitiva. É uma ideia tão radical que foi descoberta apenas uma vez, em Atenas, depois de 400 a.C. O conceito da Terra ser um globo não apareceu em nenhuma outra civilização. A Índia e o mundo islâmico aprenderam com os gregos, enquanto a China teve que esperar até que os jesuítas chegassem no século XVI e virassem a visão chinesa do universo de cabeça para baixo. Embora Copérnico tenha apresentado seu modelo de um sistema centrado no Sol em 1543 e Kepler o tenha seguido em 1616-1617, ele foi rigidamente rejeitado pela Igreja Católica e especialmente pela protestante. Mesmo Galileu, que acalentou a ideia, foi forçado a renunciar ao seu apoio em 1633. O mesmo aconteceu com Descartes, que, por medo da perseguição, ficou calado. Só por volta de 1686 que o conceito de heliocentrismo ganhou uma posição significativa com o público, devido aos livros publicados sobre ele, especialmente por Bernard Le Bovier e Sir Isaac Newton, mas a Igreja continuou a se opor a ele. A popularidade cresceu e, como resultado, em 1758, a proibição da literatura heliocêntrica foi parcialmente abandonada. Não foi até 1822, no entanto, quando um membro da própria Igreja o apoiou, que a proibição foi completamente suspensa. O século XIX viu o surgimento e o desenvolvimento da ciência e da astronomia, especialmente com melhores telescópios e microscópios, de modo que o modelo copernicano-newtoniano do cosmos foi gradualmente aceito como o modelo padrão do sistema heliocêntrico atual, colocando o Sol no centro em vez da Terra. A Igreja Católica finalmente e publicamente concordou com isso em 92, mas este é o fim da questão? Nos anos 1900, Einstein, Brown e a NASA continuaram a empurrar os mitos do heliocentrismo e da gravidade, ideias jesuítas sem Deus, destinadas a manter o público ignorante e escravizado. As escrituras defendem claramente uma Terra plana no centro do nosso universo, que geralmente se acreditava ao longo da história, mas depois vieram as serpentes para distorcer tudo como de costume. Os últimos 200 anos foram totalmente sequestrados por um tipo enganoso de cientificismo ou impiedade.
Nossa Terra, ou o que sabemos dela, é muito maior do que pensamos, é um plano nivelado. Lentes de câmera curvas e janelas de avião fazem com que pareça curvo. Suba na montanha mais alta que encontrar e olhe para o horizonte a olho nu e verá que é um plano. A água não mente, está sempre nivelada. Além de a Terra ser plana, ela não se move ou gira, assim como a Bíblia diz. É a cúpula do céu ou céus acima de nós que giram ou rotacionam. A ciência nos engana a acreditar no oposto quando o que vemos é realmente o que é. Esse é o quanto desonestos nossos controladores são. Além disso, a parte da Terra com a qual estamos familiarizados nos mapas é apenas uma fração da Terra real, conhecida na cosmologia védica como Jambudvipa. Disse que Jambudvipa tem 100.000 yodyanas, ou 1.287.000 quilômetros de diâmetro, ou aproximadamente o que os astrônomos dão como sendo o diâmetro do nosso Sol. Além disso, nosso verdadeiro Sol não está no centro do Sistema Solar, como comumente descrito pela astronomia moderna, mas entre Vênus e Marte, conforme descrito no esquema védico de Bhumandala. E isso não é coincidência. Os astrônomos jesuítas literalmente trocaram as localizações da Terra e do Sol. Então, se nosso Jambudvipa geocêntrico, que chamamos de Terra Maior, tem 1.287.000 quilômetros de diâmetro, então o Sol, no meio de Bhumandala, também deve ter 1.287.000 quilômetros de largura. Na verdade, o número correto seria 864.000 milhas, usando 8,64 milhas por Yodyana em vez de 8, para o Sol e Jambudvipa. Os astrônomos e o Vaticano já sabem disso, mas estão mentindo sobre os locais. Eles não apenas nos relegaram a um pequeno setor de 12.800 quilômetros de largura da verdadeira Terra, mas reverteram as posições do Sol com a da Terra. Na cosmologia védica, Bhumandala, ou o superplano terrestre, tem cerca de 4 bilhões de milhas de largura, com o verdadeiro Sol no ponto médio, ou 2 bilhões de milhas. Digo verdadeiro Sol porque o Sol que vemos em nossos céus não é o verdadeiro Sol, mas uma representação. É um ponto focal de luz ou raio capturado pela cúpula ou firmamento acima de nós. Esta cúpula cobre a massa de terra que conhecemos como Terra, além de algumas outras terras escondidas de nós. Além de Jambudvipa ou da Terra verdadeira ou maior, estão outros anéis de terra ou continentes separados por anéis de oceano que se estendem por 4 bilhões de milhas ou mais. A totalidade do plano nas escrituras védicas é conhecida como Bhumandala, ou o que chamo de Superterra. Na verdade, o que os astrônomos chamam de nosso sistema solar é na verdade Bhumandala, com o Sol e a Terra invertidos. A cúpula que nos envolve reflete esse sistema em ou dentro de sua tela curva. A cúpula sempre estará lá? Não é provável. Em Apocalipse 6, 13 e 14, após a grande tribulação, há um grande terremoto, e as estrelas caem da terra e o céu se afasta como um pergaminho, significando a quebra ou remoção da cúpula, para ser substituída por um completamente novo céu e ou superfície terrestre. Até esse grande dia, quando todas as cortinas se fecharem, continuaremos a viver na ilusão em que estamos. A razão pela qual Lucrécio desprezou a opinião educada e rejeitou uma terra esférica fica clara quando percebemos que a visão de mundo de seu poema é baseada em material de origem que foi escrito 2 séculos e meio antes pelo próprio Epicuro, o homem que fundou a escola que Mêmios estava planejando construir em cima dela. Quando Epicuro estava escrevendo por volta de 300 a.C., a forma da Terra ainda estava sob debate. Como a planicidade era consistente com o resto da filosofia de Epicuro, foi isso que ele seguiu. É também conhecido por suas cartas sobreviventes que ele também achava que o Sol e a Lua são bastante pequenos e próximos. Ao rebaixar os corpos celestes a meros fenômenos atmosféricos, ele estava despojando-os de seu status divino
e mostrando que é inútil adorá-los. Ele propõe que o mundo é como um globo de neve. Estamos todos vivendo em uma superfície plana coberta por uma abóboda arredondada, dentro da qual as estrelas e os planetas se movem como os flocos brancos quando o globo de neve é sacudido. A história de Lucrécio mostra que não mudamos em 2 milênios. Ainda estamos felizes em acreditar em coisas que entram em conflito com o nosso senso comum. Olhamos para o horizonte plano e nivelado e pensamos estar em um globo. Simplesmente, não é natural que os humanos pensem objetivamente. Estamos acostumados desde crianças a pensarem por nós. Apenas fazemos o download das informações prontas e as tomamos como a verdade absoluta. Mas e você? Qual sua opinião a respeito? Deixe ela nos comentários que ela é sempre bem-vinda. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e ative o sino para não perder os próximos conteúdos. E se ainda não conhece a nossa área de membros, o Relógio do Criador Premium, lá tem mais de 100 vídeos com temas muito interessantes sobre a inversão do campo magnético, apocalipse, além das séries extras dubladas das respostas do Brian e Mestres e Controladores da Mia. O link está na descrição. Mais uma vez, obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Até lá!